Pronto. Sejam bem-vindas de volta. Bem-vindas porque o Samuel não apareceu ainda falta a Brenda. Mas vamos lá. Até onde a gente estava vendo? Na aula passada, agora há pouco. Tudo ok? Sim. Tudo joinha, tudo entendido. Depois, quando for fazendo as atividades, esse conteúdo vai se fixando ou vão surgindo algumas dúvidas, mas aí a gente vai tirando elas, certo? É. Aí nós paramos aqui. É preciso não... A gente terminou a análise desse daqui, né? A sua família não te respeitam, dizem péssimas coisas sobre você. Aí aqui a gente consegue identificar o sujeito, porque eu tenho ele na primeira oração. É isso? Sim. Pronto. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, que é esse aqui, ó, dizem, terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos antecedentes. O sujeito classifica-se como determinado, porque esse dizem está fazendo referência à sua família, certo? Por isso que aqui ele é determinado, porque eu tenho a determinação dele na oração anterior. Aí eu vou para o próximo caso. Vou apagar esse aqui para não confundir. É preciso não confundir a classificação do sujeito em frases aparentemente equivalentes às que seguem. Discutiu-se o fato e discordou-se do fato. Na primeira, o sujeito é determinado. Na segunda, é indeterminado. Por quê? Vamos para o próximo. Ó, discutiu-se o fato e discordou-se do fato. Aí a gente tira daqui e vai para as explicações. Para compreender a diferença entre um caso e outro, e aqui vai entrar aquela partículazinha si, é preciso levar em conta que o pronome si pode funcionar como partícula apassivadora. Nesse caso, sempre há na frase um sujeito determinado, quando for partícula apassivadora. Se o si for partícula apassivadora, há sim um sujeito determinado na oração. Já quando for índice de indeterminação do sujeito, já está falando. Nesse caso, o sujeito é indeterminado. Tudo bem até aqui? Sim. Tá, vamos aqui. Aqui eu coloquei esse quadro para que vocês tenham noção da quantidade de funções que eu tenho para o si. Funções, ó. Partícula ou pronome apassivador, para cá. Parte integrante de verbo, pronominal. Pronome reflexivo. Índice ou partícula de determinação do sujeito. Pronome recíproco. Conjunção integrante. Partícula expletiva ou de realce. E conjunção condicional. Tia, eu preciso saber de todos esses agora? Não. Eu preciso saber desses aqui, ó. Partícula ou pronome apassivador. Bem feito, não tá? Misericórdia. Vou tentar botar retinho que fica melhor. E índice ou partícula de indeterminação do sujeito. Esses dois aqui, eu preciso agora saber. E aí que a gente vai estudar. Quando partícula ou pronome apassivador, quando ligada a verbo transitivo direto, torna a oração passiva. Olha aqui, ó. Vendem-se casas. Quem vende? Vende. Bora lá, participação.
Oi? Quem vende, vende Casas. algo. Ninguém vende alguém, Algo. né? É. Não é para se vender. Quem vende, vende algo. Aqui, atenção para mim. Ele está dizendo assim, ó. Quando ligada a verbo transitivo direto. Tia, Isabelle, eu espero essa pergunta de você. O que é transitivo direto? É quando o verbo não precisa de uma ligação de preposição. Como é que isso funciona? Pensem em dois verbos que eu vou falar para vocês. Aí vocês vão lembrar sempre em relação a essa transitividade. O verbo amar e o verbo gostar. Como? Eu acabei de perguntar assim, ó. Quem vende? A resposta, vocês falam assim, ó. Quem vende, vende algo. Vende-se casas. Vende-se casas. Aqui eu posso mudar e colocar como se fosse assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Vende-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. Entre o vender a casa, eu não tenho preposição. Eu tenho um artigo, não tem? O verbo que é vender, e o objeto que eu vou vender, que é a casa, eu não tenho uma preposição. Casa é substantivo. Certo? Estão entendendo meu raciocínio? Sim. Também. Ó, vamos lá. Vou abrir aqui, deixa eu ver se eu encontro um espaço para colocar uma caixinha de texto. Ó, vendo, de vender, tá? Não é de ver, não. Vendo a casa. Estão vendo aqui meu texto? Sim. Pronto. Eu tenho aqui 3 classes gramaticais. 3. Quais são elas? Verbo. Artigo. Artigo. E substantivo. E substantivo. Perfeito. O artigo, palavra que acompanha o substantivo. Vender. Quem vende, vende alguma coisa. Vendo a casa. Eu tenho um artigo, eu não tenho uma preposição. Vamos para o verbo amar. Amo você. 2 classes gramaticais. Quais são elas? Verbo. Verbo, que é o amar. E pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Deixa eu responder bem aqui. Profa. Bárbara. Cavalcante com 2 is mesmo, tá? Desse jeitinho aqui. Aí eu tenho aqui o verbo e o pronome de tratamento você. Amo você. Entre os dois, eu tenho alguma preposição? Não. Não. Então, o verbo amar é transitivo direto. Da ação até chegar ao resultado dela, eu não tenho nenhuma preposição fazendo a ligação entre essa ação. Já o gostar, gosto de você. Classes gramaticais. Quais são? Verbo. Verbo. O pronome de tratamento. E no meio, preposição. Se aqui eu tenho uma preposição que está entre o meu verbo
E o meu resultado de ação, aí eu já não tenho transitivo direto. Ele já vai ser indireto, porque eu preciso dessa preposição para poder ter a minha ligação. Amar, eu amo você. Gostar, eu gosto de você. Nesse caso, vai ser indireto pela presença da preposição, certo? Certo. Até aqui tudo bem? Sim. Aí vocês fazem a perguntinha para o verbo. A pergunta que vocês fizerem, a presença ou a não presença dessa preposição vai marcar se é direto ou se é indireto. Se não pedir preposição, é transitivo direto. Mas se pedir preposição, é indireto porque eu tenho a preposição no meio. Certo? Eu vou tentar me lembrar disso. A gente vai treinar, tá bom? Tá. Deixa eu apagar aqui, porque senão eu não consigo passar para o próximo. Então, aqui, ó, quando ligada a verbo transitivo direto, aí você vai pensar, ó, vender a casa. Eu não tenho preposição, eu tenho um artigo. Então, aqui eu vou ter uma partícula apassivadora. O se será uma partícula apassivadora. Estou dando um exemplo aqui, mas a gente vai colocar isso mais explicado na frente. Já índice ou partícula de determinação do sujeito, quando vem ligada a um verbo que não é transitivo direto, torna o sujeito indeterminado. Trabalha-se, olha aqui o dizinho aqui, ó. É porque se você colocar, aparece o... Ó, tá vendo aqui, ó? Trabalha-se de dia. Não tem a preposição? Sim. Sim ou não? Tem. Sim. Aqui em vende-se não tem preposição, mas aqui eu tenho a preposição de. Se eu tenho de, é indeterminação do sujeito, porque eu tenho a preposição. Se eu não tenho esse de, se eu não tenho a preposição aqui, aí eu tenho partícula ou pronome apassivador. Até aqui, pronto. Esse quadrinho é só para saber, só para que vocês saibam, as funções do se. As várias são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções. Mas, por enquanto, a gente precisa dessas duas, tá bom? Tá. Tá, próximo. Deixa eu apagar aqui, porque senão não passa. Se, enquanto partícula apassivadora. A Alana tá aqui, tá? Alana, tá tudo bem? Tá sim. Samuel, Oi. tá tudo certo? Tudo. Como a sua internet está caindo, pode ser que você não esteja acompanhando. Alguma dúvida? Não, nenhum. Ótimo. Então, vamos lá. Agora eu vou esmiuçar o que eu coloquei ali no quadro, tá bom? Ok. Quando o pronome se, funciona como partícula passivadora, ocorre a seguinte estrutura. É assim que eu vou encontrar ele na oração para que eu possa perceber que ele é uma partícula passivadora. Verbo na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Vendem-se ou vende-se, tá? Primeira, da terceira pessoa, singular ou plural. Mais o pronome se, que é o vende-se ou vendem-se, né? Verbo mais a partícula. Um substantivo ou palavra equivalente, precedido de preposição. Olha lá o exemplo que eu vou botar aqui, ó. Que a gente acabou de colocar lá e eu vou botar aqui de novo. Caixa de texto. Olha a estrutura aqui, ó. Meu Deus. Gosta-se de comidas. Estão vendo? Sim. Primeiro, a análise. Todo mundo na atenção aqui, ó. Verbo gostar. Quem gosta, gosta De alguma coisa. De alguém ou de algo. ou de alguma coisa. Pronto, vou botar de animais, é melhor. Né? Porque é estranho, gosta-se de comida de animais. Todo mundo gosta.
Pronto. De animais. E animais em todo mundo, né? Porque, assim, a gente até tem trauma, medo, né? Não precisa ter em casa, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Verbo na terceira pessoa do singular. Gosta, né? Ele gosta. Certo? Certo. Partícula passivadora, se. Tá aqui, ó. Pronome, se. De, tá aqui, ó. Um substantivo ou palavra equivalente. Animais é substantivo, certo? Tá, aqui tem que colocar não é o gosta-se, é o ama. Ama-se. Ama-se e tiro de, que aqui é a partícula passivadora. Pronto. Pronto. Ama-se animais. Pronto. Quem ama, ama algo ou alguém. Eu posso amar livros, eu posso amar pessoas. Pronto. Então, eu tenho, ó, verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, tá aqui, ó, ama. Pronome se, tá aqui. Um substantivo ou palavra equivalente, substantivo. Não precedido de preposição. É aqui que vocês têm que lembrar. A preposição, aí vocês vão sempre pro pensar. Quem compra, compra algo. Quem vende, vende algo. Quem dá, dar algo a alguém. Nesse caso, eu tenho preposição. Mas em outras, toda vez que vocês perguntarem que apareceu de ou para, vocês vão ter que lembrar que essas são as preposições. Então, aí eu já não vou ter a partícula passivadora, mas índice de determinação do sujeito. Até aqui estão entendendo? Sim. Sim, Isabelle, Sofia, Alana, Samuel. Sim. Pronto. Aí, assim, ó, é possível, por último, é possível a transformação na voz passiva com o verbo ser. Como é que isso vai ficar? Animais são amados. Se eu conseguir fazer essa transformação para voz passiva, aí eu determino, confirmo que eu tenho uma partícula apassivadora. A ausência da preposição, primeiro, a ausência da preposição. E se eu conseguir mudar da voz ativa para a voz passiva, partícula apassivadora. Entenderam? Sim. Ó, animais são amados. Certo? É possível a transformação na voz passiva com o verbo ser. Voz passiva analítica. Animais são amados. Que é o ser. Certo? Certo. Beleza. Vai surgir dúvida, nem se preocupe que vai, mas a gente vai refazendo. Agora. Tá aqui. Exemplo. Contou-se a história. Contou. Verbo na terceira pessoa. Certo? Sim. Certo. Se. Pronome. Tá aqui, ó. Tá esmiuçadinho aqui, ó. A história é substantivo sem preposição, porque esse a é o quê? Artigo. Isso. Estão acompanhando todos vocês? Alana, Samuel, Sim. Sofia. A Brenda tá aí? Tá. Só o joinha da Brenda. Pronto. Transformação. Aí eu vou lá para a última que ele fala. Mudar da voz ativa para a voz passiva. Foi contada a história. Ó, contou-se a história.
Ou a história foi contada, também serve. Voz passiva analítica com o verbo ser. A história foi contada. Certo? Ai, que maravilha. Que ótimo. Vai dar certo. Tenho fé. A análise da frase anterior será então a seguinte. Contou-se a história. Contou, voz passiva sintética ou pronominal, porque o pronominal é o se. Se, partícula passivadora. A história, sujeito determinado, simples. O que tem aqui é uma inversão. Certo? A história, lá quando a gente veio na outra, ó, nesse daqui. Cadê? Aqui, ó. Que eu disse que pode colocar assim também, ó. Texto. A história foi contada. Contada. Pronto. A história foi contada. Aqui fica melhor para você analisar quem é o sujeito e quem é o predicado, não fica? Fica. Aqui, ó. Foi contada é o meu predicado. E aqui eu tenho uma locução verbal, né? Nesse caso aqui, ser e contar. A história é o meu sujeito simples. Tudo bem? Sim. Pronto. Foi só para esclarecer esse exemplo aqui. Aqui eu tiro, faço isso, apago e vou para o próximo. Pronto. Aqui. Tudo bem? Ali a gente estava falando de partícula passivadora. Agora aqui a gente vai falar de índice de indeterminação do sujeito. O se como índice de indeterminação do sujeito. Quando o pronome se funciona como índice de indeterminação do sujeito, ocorre esta estrutura. O essa seria se eu já tivesse mencionado. O esta que eu ainda vou mencionar. Verbo. Enquanto lá, na partícula passivadora, ele podia ser singular ou plural, aqui ele só pode ser no singular. Primeira diferença, tá? Estão anotando? Estão fazendo alguma observação? Ou vocês estão só me escutando? Tia, Ou, depois tem como mandar esse slide pra gente. tem a aula gravada, mas eu posso. Mas tem um monte de professor que grava a aula e não bota na plataforma. Na plataforma só tem, as aulas gravadas só tem de redação. Pois é. Menina, ó, as minhas só não estão colocadas, a da semana passada, tá de quinta-feira, né? E essa. Mas eu vou colocar todas até amanhã. Eu fui procurar seu canal, mas eu não consegui achar. É com 2 T's. Pois é, eu botei. Pois é, eu botei. Quem Tia, achou? apareceu foi outra coisa. Quem Eu achou? acabei de achar o canal. Eu, Alana. Olha aí, ó. Tá lá. Eu vou colocar essas outras, mas eu posso mandar sim, Isabelle, com certeza. Viu? Tá. Só tenho que saber pra onde. Me manda um e-mail que fica melhor. Tá bom. Tá Tia, tem bom? como você me Ó, mandar pelo WhatsApp? a Alana tem meu telefone. Eu acho que eu já dei esse telefone pra vocês também. Aí vocês podem me mandar um e-mail pelo WhatsApp, que eu mando ligeirinho pro e-mail de vocês, que é melhor para carregar do que pelo WhatsApp. É. Certo? Tá bom. É. E esse meu telefone do WhatsApp é um contato direto com vocês, que vocês podem me questionar, perguntar, tirar dúvidas o tempo inteiro, gente. Tia, Ou a gente podia fazer um grupo. no podem WhatsApp. fazer e me colocar, viu? Tem um problema Tá bom, eu nenhum vou com fazer. isso. Pode fazer e me colocar. Acontece que ficam fazendo e não fazem pergunta nenhuma. Fica por lá mesmo. Aí eu fico. Então, eu só posso responder dúvida se eu souber qual é a dúvida.
Tá bom? Tá. Bora lá. Então, aqui, ó. Enquanto lá no outro, o verbo poderia ser na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, aqui ele só pode ser no singular. Certo? Certo. Não ocorre um substantivo sem preposição que possa ser colocado como sujeito do verbo na voz passiva analítica. Enquanto lá eu não tinha preposição, aqui eu tenho preposição. Certo? Certo. Bora pro exemplo. Falou-se da história. Falou-se da história. Bora lá. Falou. Ele falou. Verbo na terceira pessoa do singular. Se, pronome. Da história, substantivo com preposição. Certo? Certo. A transformação na voz passiva analítica não é possível. A frase terá, então, a seguinte análise. Falou-se da história. Da história foi falada? Não fica estranho? Porque teria que ser a história foi falada. Mas não da história foi falada sem um contexto original. Então, só a análise da frase, como eu tenho a presença da preposição, índice de determinação do sujeito. Certo? 2 pontos a serem analisados. O verbo está na terceira pessoa do singular e eu tenho a presença de uma preposição. Então, aqui eu já não tenho partícula passivadora, mas índice de determinação do sujeito. E aí? Isabelle? Sofia? Sofia, minha flor. Estão entendendo? Sim. Samuel? Então, aqui, ó. Sujeito indeterminado. Falou. Verbo na voz ativa. Falar. Se. Índice de determinação do sujeito. Da história. É um objeto. Não é o sujeito. Certo? Certo. Bora lá. Deixa eu ver quanto tempo falta para nossa... Quase 10 minutos. Meus amores, até aqui, tudo jóia? Sim. Sim. Por mim, sim. Alana, tá tudo claro na sua mente? Sim. Quando a gente for fazer as atividades, aí vocês vão esmiuçando e eu já vou estar no grupo e vocês vão estar me perguntando. Tá bom? Tá. Pronto. Agora eu vou falar de sujeito inexistente. Em relação ao indeterminado, ok? Sim. Função Ok. do se. Do se a gente só vai falar essas duas funções. O restante vocês podem esquecer. Sujeito, esquecer nesse momento, tá? Porque em um outro momento vai ser cobrado. Sujeito inexistente. Ocorre quando simplesmente não existe elemento ao qual predicado se refere. Lembrem-se, primeiro, de imediato, que todos que envolverem fenômenos naturais, eu já vou saber que é sujeito inexistente. Choveu durante o dia. Chover, nevar, trovejar, relampejar, sujeito inexistente. Certo? Certo. O verbo que não tem sujeito, os verbos que não têm sujeito, depois vamos perguntar o que é chamado de impessoal, porque ele não tem uma pessoa a qual ele se refere. Certo? E os verbos impessoais mais comuns são os seguintes. Haver, no sentido de existir, acontecer
E na indicação de tempo passado, independente, ó, poucas reclamações é mais de uma, não é? Poucas reclamações não foram muitas, mas também não foi só uma, ou não foi nenhuma. Tiveram reclamações. Certo? Certo. Mas o houve permanece no singular, porque ele é impessoal e ele é invariável. Houve poucas reclamações. Houve poucos shows durante... Poucos não, nenhum, né? Mas houve poucas reuniões. Certo? Uhum. Certo. Uhum. Fazer. Na indicação de tempo passado e de fenômenos da natureza. Na indicação de tempo passado e de fenômenos da natureza. Faz 2 anos. Independente de ser 2 ou 20, é faz e não fazem, porque ele é impessoal e porque ele também é invariável. O fazer na indicação de tempo passado. Faz, acho que quase 50 dias que a gente não se vê. Certo? É. Ou fez frio ontem. Faz frio todos os dias. É faz, não é fazem. Certo? É. Beleza. Olha, eu tô falando assim, ó, tudo devagarinho, pausado, perguntando, para que não deixem dúvidas. Mas eu sei que elas ainda vão surgir na hora de responder as questões e vocês vão vir atrás de mim e é para vir mesmo, tá? Tá. Faz 2 anos que o perdi. O ser, na indicação de tempo e distância, é dia. É dia. E todos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Nevou durante a madrugada, choveu muito durante o dia. Esses aqui são os sujeitos inexistentes. Certo? É. Olha aqui as atividades. Vou anotar. Tem muita página. Tem muita revisão. Tudo isso que eu coloquei nos slides está espalhadinho aí pelo livro. E eu coloquei tudo resumidinho. Quando for, eu vou gravar minhas aulas de segunda-feira, aí eu lanço todas. Eu vou tentar fazer isso até amanhã à noite. Aí vocês podem ir em busca. Eu estava até meio desestimulada em colocar as nossas aulas, porque quase não tem visualização. Quem tem mais visualização são os meninos que não têm aula online. Os meninos do Fundamental 1, as aulas são todas gravadas. Então, eles precisam assistir o canal para poder ver o conteúdo. Como vocês estão tendo aula online, deixam de fazer isso no canal. Mas eu vou colocar todas elas, porque estão todas elas gravadas, e eu coloco lá para vocês. Façam o grupo, me coloquem no grupo, que aí a gente vai tirando as dúvidas também em relação a essas atividades. Tá. Tá bom? Querem que eu volte a alguma explicação? A gente tem 4 minutos. Acho que é aquela lá do... De fazer, haver, fazer. Eu não Tá aqui. lembro. O sujeito inexistente, não é isso? Uhum. Pronto. Tá aqui, ó. O sujeito inexistente, ele fala que ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado vai se referir. Você não sabe a quem ele está se referindo. Samuel, tá aí, Samuel? Deve ter caído do Samuel de novo. Mas ele tá aqui. Ó, então tá aqui, ó. Choveu durante a madrugada, durante o dia.
Eu já sei que é. Tá aqui. Então, eu já sei que ele é inexistente porque ele está relacionado a fenômeno natural, certo? Certo. Aí eu tenho o verbo haver e fazer. O haver, no sentido de existir, de acontecer algo, e na indicação de tempo passado, ele vai ser impessoal. Ele não vai ter uma pessoa a quem ele se refere, um sujeito. Houve poucas reclamações. Houve. Eu sei que essas reclamações existiram, mas também não sei dizer quantas são nem de onde vieram. Certo? A coordenação diz assim, olha, eu queria que você fizesse assim, assim, porque houve reclamações. Ela não me diz de quem foi, mas que tem as reclamações, alguém chamou a atenção para que a gente melhore em alguma coisa. Esse aqui é o haver no sentido de existir. Aí ele é impessoal porque eu não determino um sujeito para ele, eu não consigo determinar. E ele é invariável, porque independente do número singular ou plural, que vem logo depois dessa informação, ele permanece no singular. Não é houveram, é houve, no sentido de existir, certo? Certo. Beleza. Fazer na indicação de tempo passado, passou, já foi. É o que eu disse assim, ó. Faz mais de 50 dias que não nos vemos. Não é fazem, porque é mais de 50 dias. Ele é impessoal, portanto, ele é invariável. Então, faz 50 dias que não nos vemos. Ou mais que 50 dias, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Então, fazer na indicação de tempo passado, né? Faz 50 dias que não nos vemos, também vai ser sujeito inexistente. Certo? Certo. Pronto. Aí aqui, o verbo ser. Na indicação de tempo e distância. É dia. Ou então eu digo assim, ó. Quantos quilômetros da minha casa até aí? 82 quilômetros. É 82 quilômetros da minha casa até Campo Maior. E todos os verbos que indicam fenômenos naturais, meteorológicos da natureza. Quais são eles? Exemplos. Aqui tem nevou e choveu. Relampejar, trovejar. E aqui, mais uma vez, está a atividade. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, meus amores? Sim. Fiquem com Deus. Está acabando nosso tempinho. Se cuidem, viu? E a gente se encontra na outra semana ou no grupo, tá bom? A Isabelle, você me manda aí um e-mail que eu envio os slides. Ou então você espera para colocar na plataforma que eu vou colocar. É profa, Bárbara Cavalcante. Tem um acento no Bárbara e são dois